Ambiente para resolução de fórmulas do cálculo proposicional. Integrantes: Marcelino Fernandes de Brito e Norbert Souza da Silva. Introdução. O cálculo proposicional utiliza 10 regras básicas de diferença para deduzir a validade de um argumento. Cada regra é aplicada a uma ou mais premissas e o resultado de sua aplicação gera uma nova etapa de prova. O ambiente desenvolvido disponibiliza 8 das 10 regras básicas de diferença do cálculo proposicional para realizar a dedução de fórmulas proposicionais. O processo é iniciado com a leitura do documento XML e, como resultado final, é apresentada a dedução de fórmulas proposicionais. Materiais. Para o desenvolvimento do ambiente foi necessário 3 materiais principais XML. Ele permite a criação de documento estruturado hierarquicamente. Ele é utilizado para estruturar as fórmulas proposicionais que são utilizadas no ambiente. O Laravel, ele é o framework PHP de desenvolvimento web, que foi utilizado para criar toda a lógica de negócio para que fosse possível trabalhar com a dedução das fórmulas proposicionais. HTML permitiu a apresentação visual das derivações do cálculo proposicional. Resultados. Primeira etapa. Interpretação do documento XML. É realizado a leitura e interpretação do arquivo XML para a compreensão dos elementos da fórmula, conforme apresenta a figura ilustrativa referente à estrutura de um documento XML da fórmula P conclusão P. Etapa 2. Objeto representativo da fórmula. A fórmula proposicional ela é representada por premissa, conclusão e predicado. Conforme mostra a imagem, as premissas e conclusão elas estão herdando dos predicados. Nesse exemplo, vemos como é representado as fórmulas utilizando já a estrutura de objetos. Etapa 3. Estrutura de derivação. A estrutura de derivação ela consiste em 3 componentes. O primeiro atributo é o índice, o segundo atributo é a identificação, que identifica se é uma premissa, ou identificação da regra utilizada, e premissa, que é um apontamento para o objeto apresentado anteriormente. Etapa 4. Ambiente do cálculo proposicional. A área representada pela letra A apresenta as fórmulas inferidas através das regras de inferência. Na área representada pela letra B, é realizada a seleção das linhas para a derivação, bem como a escolha das regras para ser aplicada. Conclusão. A representação da fórmula em um modelo de objeto permite a identificação de predicativos e conectivos lógicos, bem como a manipulação dos elementos contidos na fórmula proposicional do documento XML, podendo criar novos elementos ou instanciá-los. A ferramenta em sua composição atual é capaz de auxiliar os acadêmicos a validar fórmulas proposicionais utilizando 8 das 10 regras de diferenças, ou seja, as regras não hipotéticas. Como trabalhos futuros, tem-se a implementação das 2 regras básicas ausentes no ambiente apresentado, que são as regras hipotéticas.